Fala galera do canal, tudo bem? Tô eu aqui de novo, o Hudson falando com vocês, estudante de jornalismo. Vim falar com vocês da quarta rodada do Campeonato Paulista. Galera, essa rodada foi interessante. São Paulo conseguiu aí quebrar o tabu, foi um dos primeiros jogos, né, da rodada. São Paulo conseguiu quebrar o tabu contra o Corinthians. Em Itaquera já haviam quase 10 anos sem vencer o Corinthians. Além de 10 anos, foram 18 jogos sem vencer o Corinthians dentro do estádio do Corinthians, é claro, né? Dentro do Morumbi ou em outros estádios, o São Paulo conseguiu resultados diferentes, mas dentro da Arena Corinthians foi a primeira vitória. A Arena Corinthians não, desculpa, Neoquímica Arena. Então foi muito comemorado pela torcida, pelos jogadores. Mas o Caleri citou que o São Paulo tem, né, um jogo importante aí pela Supercopa do Brasil no domingo contra o Palmeiras, outro clássico em seguida. Então não acredito que uma vitória no Campeonato Paulista, mesmo com um grande rival, com quebra de tabu, seja tão ou mais importante do que uma final aí, um título, né? Por mais que é um título meio que simbólico, mas um título. A Portuguesa vai de mal a pior. A Portuguesa perdeu de 2-0 para Ponte Preta. Ponte Preta que vem se recuperando aí, né? Depois de ter começado com alguns maus resultados. E a Portuguesa, que havia começado com uma vitória muito boa de virada, não conseguiu manter aí, né? Vem de algumas derrotas consecutivas. O Palmeiras jogou com um time totalmente reserva contra o Red Bull Bragantino e no finalzinho do jogo conseguiu a vitória com o gol do Flaco Lopes, que vem pedindo passagem e acredito que vai estar disputando vaga pela titularidade nesse time do Palmeiras. O interessante é assim, o Palmeiras com o time todo reserva, pensando no jogo também contra o São Paulo no domingo, que acontecerá em Minas. O Palmeiras, mesmo com o time reserva, deu muito trabalho pro Red Bull Bragantino. Não foi só o gol, não foi um gol esporádico. O Red Bull Bragantino não jogou, não consegue jogar, não dá para entender o que está acontecendo com o Red Bull Bragantino nesse início de temporada. Tá muito mal. E assim como o Corinthians briga aí no presente momento nas últimas posições aí para não cair no Campeonato Paulista. Tivemos também Guarani e Mirassol. Um jogo onde o Mirassol acabou ganhando do Guarani por 3-2. O Mirassol é um time que vem se estruturando bem aí nos últimos paulistas. Teve até a venda se eu não me engano, acho que foi o Luiz Araújo. Se eu não me engano, foi Luiz Araújo quando o São Paulo vendeu. O Mirassol tinha uma porcentagem dele. E em vez de investir em jogadores, trazer jogadores já mais velhos, de renome para reforçar time, não. O Mirassol ele investiu na sua estrutura. E isso vem dando certo, que o Mirassol ele vem aí muito bem estruturado aí já há alguns anos. E revelando aí alguns jogadores, sempre brigando aí nos campeonatos paulistas. Tivemos também o jogo entre Água Santa e Santos. O Santos se recuperando depois da derrota para o Palmeiras, ganhando de 1-0. O Santos vem muito bem, muito bem. Quando eu digo muito bem, eu digo no quadro geral, onde você tem Bragantino, que seria um time aí que acredito que estaria brigando aí pelas primeiras posições nessa fase do Campeonato Paulista. E não está figurando lá embaixo. O Corinthians está na Série A do Campeonato Brasileiro, mas também não tem uma perspectiva de melhora tão cedo, vem bem mal. E o Santos, que está na Série B, teve o seu rebaixamento, seu descenso o ano passado, reformulou, assim como o Corinthians, o elenco inteiro, mas está fazendo um trabalho bem feito. E até agora 9 pontos em 4 jogos no Campeonato Paulista. Um ótimo aproveitamento, principalmente por ter reformulado todo o elenco. Tivemos também
Botafogo e Santo André. O Botafogo ganhou do Santo André também por 1-0. Bom resultado para o Botafogo. E os dois jogos que fecharam a rodada foram 2 jogos vencidos por 2-0 pelos donos da casa. Foi a Inter de Limeira contra o São Bernardo. E o Novo Horizontino contra o Ituano também ganhou de 2-0 jogando em casa. Esses foram os resultados da rodada. As classificações ficam da seguinte maneira no presente momento. O Santos está liderando seu grupo com 9 pontos de vantagem e a Portuguesa em segundo lugar com 3. O Ituano acompanha a Portuguesa também com 3 pontos, diferença saldo de gols. E o Santo André está em quarto lugar. No grupo B, o grupo do Palmeiras, a gente tem o Palmeiras liderando aí o grupo, seguido da Ponte Preta com 4. O Palmeiras está com 10 pontos, seguido da Ponte Preta, e o Guarani e o Água Santa na sequência. Já no grupo C, a gente tem o Mirassol liderando o grupo com 6 pontos. Como eu falei, o Mirassol vem bem nos últimos anos, e esse era um grupo que, assim, até o presente momento é uma surpresa. Como eu falo, o Mirassol vem bem nos últimos anos, mas é um grupo onde você tem Corinthians e Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, corrigindo aqui, eu tinha falado que tinha 3 pontos. Não, o Red Bull Bragantino tem 4 pontos. Foi uma vitória, um empate, 2 derrotas. Mas um grupo onde você tem Red Bull Bragantino, Corinthians, Mirassol e Inter de Limeira. Com todo respeito ao Mirassol e à Inter de Limeira, se esperava que você tivesse Corinthians e Bragantino brigando aí pelas primeiras posições. Acredito que primeiro o Bragantino e segundo estaria o Corinthians. Mas não é isso que está acontecendo, né? A gente vê que os dois times vêm bem mal. E no grupo D, a gente tem o São Paulo liderando o grupo com 10 pontos, inclusive líder geral da classificação por saldo de gols. Tem o São Bernardo em segundo lugar, o Botafogo em terceiro e o Novo Horizontino em quarto lugar. É um campeonato bem equilibrado, o Campeonato Paulista. Para quem acha aí que existem outros campeonatos estaduais mais equilibrados, é balela, é besteira. Não existe campeonato regional, estadual mais equilibrado do que o Campeonato Paulista. A gente já sabe disso de bastante tempo, mas, né, algumas pessoas insistem em falar besteira. A próxima rodada a gente vai ter Mirassol, Água Santa e Mirassol abrindo a rodada no sábado. Corinthians e Novo Horizontino, jogo perigoso para o Corinthians, que se perder para o Novo Horizontino complica de vez a situação, porque o Corinthians aí já passa a não se preocupar mais com classificação. O Corinthians já começa a se preocupar com descenso. E o presidente do Corinthians, atual presidente do Corinthians, continua falando besteira, prometendo jogadores e dizendo que se deixarem o Corinthians se classificar, que segure. Não duvidando, o Corinthians é um clube grande, é um clube que tem história, porém é muito complicado na fase onde se encontra. A gente acreditar que o Corinthians vai passar e vai chegar numa final, numa semifinal de Campeonato Paulista, ainda mais pelo futebol apresentado nos últimos jogos. Vamos ter também Santo André e Red Bull Bragantino, aí a Red Bull Bragantino já abrindo no domingo. Não sei nem dizer se o Red Bull Bragantino é favorito na situação que se encontra. Acredito que vai ser um jogo bem equilibrado e o Santo André, por jogar em casa, leva uma leve vantagem. Teremos também Ituano e Botafogo. É um jogo parelho. Vejo os dois times assim no mesmo nível. Talvez o Ituano, pela questão de jogar em casa, não ter que viajar, leve um pouco de vantagem. Santos e Guarani, Vila Belmiro. Santos favorito. O Santos, acredito que mesmo nos clássicos, o clássico contra o Corinthians é favorito na hora que vier a acontecer. E no clássico contra o São Paulo vai ser um jogo equilibrado, assim como foi contra o Palmeiras. Não vai ser nenhum
novidade se o Santos oferecer resistência contra o São Paulo, até porque o Santos vem bem, volto a falar, o Santos vem me surpreendendo. Teremos também a Ponte Preta jogando com São Bernardo, também no domingo. Os jogos que encerrarão a quinta rodada do Campeonato Paulista não acontecerão no final de semana, que vai ser Portuguesa e Palmeiras. Palmeiras amplamente favorito, até pelo que a Portuguesa não vem apresentando, né? E Inter de Limeira e São Paulo. Esses jogos deverão ser feitos, serão feitos no dia 21 de fevereiro, devido à final da Supercopa do Brasil. Esse final de semana vai ser interessante, eu vou tentar trazer para vocês, tentar acompanhar o jogo da Supercopa do Brasil. Eu vou tentar fazer um pré-jogo e um pós-jogo para a gente comentar junto. Talvez eu venha até com um vídeo também no intervalo do jogo. Palmeiras vem forte, Palmeiras é forte, é um dos candidatos a todos os títulos, né? Assim como o Flamengo. Mas o São Paulo também, pela sua crescente que vem tendo do ano passado para cá, foi um time que ganhou o título, começou a criar casca, tem bons nomes, bons jogadores. Vai ser um jogo muito interessante. Não acredito que seja um jogo que tenha favorito, até porque nenhum dos dois times conhece o campo. Vai ser um campo neutro, torcida dos dois times, e é jogo único, e é clássico. Então eu acredito aí que vamos ter um bom jogo de bastante gols. Acredito num 3-2 para um dos lados, talvez um empate em 2-2 e pênaltis. E acredito que o time que seria mais importante essa vitória no momento seria para o São Paulo, mas não pro Clube São Paulo, mas pro Thiago Carpini, para ele poder se firmar, tirar toda e qualquer dúvida sobre ele. Porque se o Carpini, depois de quebrar o tabu contra o Corinthians, consegue um título contra o Palmeiras, por mais que seja um título, como eu já disse, simbólico na minha opinião, porque não é um campeonato disputado e sim um jogo, eu acho que isso daria uma moral pro Carpini, não pelo título em si, mas pelo adversário, por você estar enfrentando aí um dos principais adversários da América. Então eu acho que vai ser um bom jogo. Torço para que dê tudo certo, para que as torcidas se respeitem, principalmente as organizadas, para que mostrem que o futebol em São Paulo pode voltar a ter torcidas diversificadas nos clássicos. E eu acho que vão dar um bom espetáculo os dois times. Então, galera, volto com vocês no domingo para comentar sobre os jogos que aconteceram da rodada e para trazer mais aí sobre a Supercopa do Brasil, fazer um aquecimento, um pré-jogo e depois fazer um pós-jogo aí para a gente comentar como foi o jogo, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite. Hudson Futebol na Língua do Povo. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam, a gente tá aí, tá bom? Obrigado, boa noite.